Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Sabe aquele momento em que nós temos que inserir uma intervenção para um tema que nos é dado? Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. O projeto da conclusão. A conclusão dissertativa na visão do Enem. Quais são os meios, quais são os mecanismos a serem utilizados para que eu possa fazer uma conclusão com maestria? É interessante que nós saibamos que para esse processo nós precisaremos seguir algumas regrinhas básicas, mas eficazes e pilares para o desenvolvimento de uma boa conclusão dissertativa. Então vamos lá? Em um primeiro momento, é interessante que todos vocês saibam que a conclusão ela também precisa ser pensada antes. Veja, aqui, a conclusão é uma mini redação. O que eu quero dizer que a conclusão é uma mini redação? Ela precisa ter início, ela precisa ter meio e ela precisa ter fim. O que seria esse início, esse meio e esse fim do meu texto? Não só a conclusão, mas todos os parágrafos, pessoal, precisam ter essa articulação. Início, meio e fim. Você abre a ideia, você a desenvolve e você a fecha. A partir do momento que você tem esses três tópicos importantíssimos, interessantíssimos para a sua produção textual, com certeza o seu parágrafo ele ficará com uma visão muito mais suave, mais tranquila e propício, né? E dentro também de uma perspectiva dissertativa argumentativa. Então, vocês precisam saber que quanto mais vocês estiverem dentro disso que é proposto para vocês, o que é solicitado para vocês dentro de uma conclusão, melhor será. Porque assim todos vocês vão, em todos os parágrafos, se acostumar a fazê-los, a construí-los com início, meio e fim, certo? Então vamos pensar na seguinte problemática. O que vem a ser para nós, então, uma proposta de intervenção? Vamos pegar esse termo de proposta de intervenção desde a sua definição, tá? Proposta e intervenção. Vou chegar aqui, aproximar a minha lousinha para vocês. Acho que vocês estão vendo, né? Aproximar essa lousinha assim, para que vocês consigam ver melhor isso. O que é a proposta de intervenção? Então veja, como o próprio nome já diz, né, essa proposta de intervenção, pessoal, não quer dizer que vocês vão solucionar o problema. Sinônimo de proposta de intervenção é sugestão de intervenção. Então não é você que vai solucionar. Muitas pessoas pensam de uma maneira equivocada. Por quê? Essa proposta é uma sugestão. Eu não estou dizendo que você necessariamente vai solucionar. Até porque, se fosse para você solucionar essa problemática, com certeza você ganharia aí vários prêmios, porque vários temas precisam de uma solução. Eles querem que vocês tenham capacidade de articular essa sugestão, tá bom? E depois a intervenção. Intervenção vem do verbo intervir, né? O que seria essa intervenção? A ação, tá? Essa ação. Como que seria isso? Como que eu melhoraria, que está aqui em verde, como que eu melhoraria a situação dessa problemática que está sendo colocada para nós? Então, pensemos nisso. Vamos tirar esse medo que proposta de intervenção, você vai solucionar, bater o martelo e é isso, é só a minha solução que é a correta. Não, existem várias. E existindo várias, fica mais, como eu disse para vocês mesmos, uma sugestão. Veja, é diferente intervenção
de solução. Intervenção, você vai colocar uma ação, tá? Apenas. Você vai sugerir esta ação. Você não vai solucionar. Então, intervenção, coloquei aqui intervenção versus solução, para que vocês se acalmem, se tranquilizem, porque são palavras completamente diferentes. Você não vai solucionar, mas você vai sugerir algo mediante aquela sua proposta, algo benéfico, algo bom, que seja capaz de desenvolver, que seja capaz de intervir mediante aquelas ações, aquelas inserções que foram colocadas ao longo do desenvolvimento de vocês. E aí, é interessante que nós pensemos que na conclusão nós temos da estrutura a intervenção. Essa é a estrutura da conclusão. A conclusão também tem estrutura. Não vamos pensar que é somente inserir a nossa proposta de intervenção. Não é isso. É muito além, é mais rica. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser pensada também. Vocês vão ver daqui uns minutos mais para frente que eu também preciso, pessoal, de um fluxo de ideias para desenvolver, para fazer essa minha conclusão. Eu não posso fazê-la simplesmente por fazer ou inserir ali uma proposta e ótimo. Não. Tem estratégias, tem pontos, tem situações que eu preciso desenvolvê-la, que eu preciso articulá-la com tudo aquilo que eu disse no meu primeiro, no meu segundo, no meu terceiro parágrafo. Precisa ter coesão, coerência interna dentro do seu texto. Então, nós precisaremos de uma estruturação, sim, para elaborar essa nossa proposta de intervenção e, consequentemente, a conclusão. Lembrando que a proposta de intervenção está dentro da conclusão e não a conclusão dentro da intervenção. Não se esqueçam disso. Ali, naquele último parágrafo do seu texto, chama-se conclusão e não proposta de intervenção. Então, tem regras para nós concluirmos um parágrafo, tem regras para nós concluirmos um parágrafo dissertativo, argumentativo, com visão de Enem. E aí eu pensei com vocês aqui, de que maneira os problemas, claro, os problemas que eu citei no desenvolvimento podem ser amenizados. É isso? Esse é um dos objetivos da conclusão. Né? Eu tenho que levar em consideração que foram os problemas que eu citei. Você não pode desarticular. A sua proposta de intervenção ela estará intimamente ligada com aquilo que você trouxe para o seu texto. Não pensem que eu vou colocar uma proposta dispar aquilo que eu escrevi. Não, em hipótese alguma. Não é assim. Nós presenciamos isso na nossa proposta de intervenção lá na competência de número 5. O que a competência de número 5 nos diz? O aluno precisará elaborar, detalhar, relacionar e discutir essa proposta de intervenção. Então aí são 4 verbos no infinitivo que vocês precisarão trabalhar com maestria. Trabalhando com maestria, vocês chegarão aos sonhados 200 pontos dessa competência de número 5. Não é difícil, basta que nós tenhamos treino. Basta que vocês façam as produções de vocês diariamente, vocês vão ver, como eu disse no início, que o vilão passará a ser mocinho. Vamos pensar. Fluxo de ideias. Nossa, mas fluxo de ideia aqui na conclusão? Sim, fluxo de ideias na conclusão. É o que eu sempre costumo trazer para vocês, o fluxo de ideia lá no começo do texto. Mas aqui também tem. Na conclusão, quando eu vou fechar, eu preciso também de fluxo de ideias. O que seria esse fluxo de ideias? É eu já ter a capacidade, mediante o tema, de rascunhar o meu texto, rascunhar tudo antes para não ter problemas. Então, já pensar como é que eu vou desenvolver isso, quais órgãos eu posso utilizar, rascunhar, trazer fluxo de ideias, trazer situações que eu possa inserir
mediante aquele tema. E se vocês repararem, no Enem, é sempre tema que você tem a capacidade, né, de tentar solucionar aquela problemática. Então, nós tivemos intolerância religiosa, a questão da mulher, né, o preconceito contra a mulher. Nós tivemos o racismo, que foi caminhos para se combater o racismo no Brasil. Nós tivemos a questão dos surdos, enfim, vários foram os temas voltados às questões sociais, às, entre aspas, minorias, para que vocês dispusessem de um arcabouço bacana para resolver essa problemática. É assim, tá bom? É desenvolvendo. E aí você vai rascunhando o que está bom, o que não está bom, o que pode, o que não pode para o texto de vocês. E aí, eu começo falando da estrutura. Estrutura. Primeira parte da estrutura. O que eu tenho que fazer? O que faz parte da estrutura da conclusão? A conclusão serve para retomar e ratificar. Ratificar. Ratificar é diferente de retificar. Ratificar você vai comprovar. Então você retoma, comprova e aprofunda a sua tese. Essa é a primeira função. Essa é a primeira posição que você tem que pensar para desenvolver a sua conclusão dissertativa argumentativa. Mas por que eu preciso disso? Para que eu não deixe o meu corretor com dúvidas acerca da minha tese, com dúvidas acerca de qual foi definitivamente o meu ponto, a minha posição em relação à temática. Então eu retomo e reafirmo, aprofundo essa minha tese. Aí, apresento a famigerada proposta de intervenção e faço o fecho. Tudo isso vale 200 pontos. Não é a proposta de intervenção vale 200 pontos. Não, em hipótese alguma. É a conclusão. A conclusão do seu texto. Dentro da conclusão do seu texto, você vai, através de conectivos, articulando períodos, articulando a proposta de intervenção. Porque se eu pensar que é só a proposta de intervenção que vale 200 pontos, então eu já posso começar a minha conclusão assim. Cabe ao Ministério isso, isso, isso e aquilo. Sem unir, sem retomar tese, sem desenvolver aquele argumento e sem ter o gancho fechando a minha dissertação. Não, não é isso. É o todo, tá bom? Vamos então aprofundar a competência. O que seria elaborar? O que seria elaborar? Um dos itens lá da nossa proposta de intervenção. Elaborar, pessoal, seria pensar, seria desenvolver, seria criar, seria produzir a minha proposta de intervenção, tá bom? Você vai pensar nela. Qual é a melhor proposta de intervenção para essa temática? Então, suponhamos, se nós vamos falar em relação a racismo, qual é a melhor proposta? Nós vamos falar sobre o papel da mulher? Qual é a melhor proposta para que as mulheres não sejam agredidas, para que nós tenhamos igualdade de gênero? Se nós vamos falar sobre legalização ou não de drogas, qual é a melhor proposta, levando em consideração aquilo que você escreveu, levando em consideração o seu texto? Muito cuidado, porque às vezes muitos alunos acham propostas de intervenção, propostas interventivas prontas, né, na internet, só que às vezes ela não está de acordo com o seu texto. E o corretor vai perceber que aquela proposta de intervenção que você trouxe não está de acordo com o seu texto. Então, muito cuidado em relação a isso. A conclusão é sensível, é delicada, precisa de um projeto, precisa de uma estrutura, precisa de fluxo de ideias, para que você vá além, esteja além daquilo que lhe é colocado, tá bom? Você vai mostrar essa sua capacidade para o seu corretor. Depois nós temos o detalhar. O detalhar é também parte essencial dessa minha proposta. O que seria esse detalhar? O que eu quero dizer com detalhar a proposta de intervenção? Veja, quando eu digo detalhar, eu elaborei. Tudo bem, se eu elaborei, qual que é a ação?
Qual que é o órgão que vai desenvolver isso? Essa minha proposta de intervenção será a curto, a médio ou a longo prazo? Para quê? Para que essa visão futura? Para que eu vou inserir essa proposta de intervenção, então? Quais são as possibilidades? E aí eu coloco para vocês aqui 4 elementos super importantes para vocês pensarem nesse detalhamento. Não ficar no genérico. Ou melhor, o que, né? Quem, como vai desenvolver isso? E para quê? Respondendo a essas perguntas, você já está aí a um passo de adentrar a essa sua perfeita proposta de intervenção. Uma outra coisa que é interessante eu trazer para vocês e vocês pensarem. Quando eu digo quem, eu gosto que os alunos saiam do genérico. Não coloque, por exemplo, o governo, a mídia. Por quê? Se eu colocar o governo poderia, o governo deveria, a mídia poderia, o povo conseguiria, conseguirá, deixará, poderá, eu estou sendo genérico demais. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pensar, eu vou sair do genérico, porque aí eu vou mostrar para o meu corretor que eu tenho uma possibilidade argumentativa muito ampla. Então eu vou sair do genérico para o específico. Em vez de falar governo, em vez de falar povo, em vez de falar mídia, eu vou mostrar para ele que eu tenho conhecimento mais profundo. Eu não sou genérico. E como assim eu posso ser mais profundo? Eu posso mostrar os 3 poderes. Quem está dentro dos 3 poderes? Então, cabe a quem? Em vez de falar cabe ao governo, né, eu posso falar que determinado poder pode criar leis. Então, cabe a determinado poder criar leis para que essa ação se desenvolva com maestria. Cabe ao poder judiciário, ao poder legislativo e ao poder executivo isso. Tá? Cabe ao poder judiciário, legislativo e executivo. São os 3 poderes. E aí depois, eu vou apontar. Eu apontando este poder, já é algo também que eu vou mostrar um impacto na minha conclusão. Que isso é muito necessário para o texto. Fiz, consegui desenvolver, aprofundar. Quem é? Quem é que faz parte? Eu posso também inserir um ministério. O Ministério da Educação, se o tema é voltado para a educação. O Ministério dos Direitos Humanos, as relações dos direitos humanos. O Ministério do Trabalho. E assim por diante. Então eu preciso ter este conhecimento para que eu consiga sair do genérico para o específico. Isso é muito bom que o aluno tenha essa capacidade de sair do genérico. O que é o genérico? Família, governo, mídia, ONG. Não, já vai direto. Já vai direto em quem são essas pessoas. Como é que elas vão desenvolver isso? E aí vocês vão ver que o caminho será mais ameno, será mais suave, mais tranquilo. Combinado? E para nós encerrarmos essa questão da conclusão, isso que eu me lembrei aqui de alguma coisa. Agora, é na conclusão também que você vai fechar as suas ideias e responder a qualquer questionamento que você tenha trazido no texto. É o último momento para você responder a este questionamento que você trouxe ou que a banca lhe propôs. Tá? Então, se tem uma interrogação, se a banca lhe interroga, ela está procurando, ela requer de você uma resposta. Você não pode deixar o seu texto sem a resposta, senão você também não consegue aí atingir o quantificativo necessário para o seu texto. E aí, o fecho do parágrafo. Então, retomei a tese. Um ponto.
fiz a proposta de intervenção. Outro ponto. E agora, o ponto final, fechar. Fechamento do parágrafo. Então, como que eu posso fazer esse fechamento do parágrafo? Eu gosto muito de solicitar aos meus alunos que eles façam através de uma citação, pode ser feita através de uma citação para você mostrar-lhe propriedade para o seu corretor, pode fazer através de uma ironia, então, uma ironia leve sobre determinado assunto, ou você pode também colocar uma frase de impacto, para que assim as pessoas consigam, de fato, respeitar os dizeres de Martin Luther King e nós passaremos a julgar as pessoas não pelo tom da sua pele, mas sim pelo seu caráter. Isso quem disse foi o Martin Luther King. Então vejam, foi um fecho de impacto. Você trouxe isso para o seu texto. Certo, pessoal? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ampliado a questão da conclusão para vocês. Não deixem de fazer os textos de vocês, produzir os textos de vocês diariamente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela presença, por me assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.